E aí pessoal, para mais um vídeo. Agora eu quero falar um pouco sobre os servos, tá certo? Eu vou começar aqui, vai ser um vídeo demonstrativo bem rapidinho. Tá pessoal, então eu estou aqui com minha bateria. Essa bateria aqui é uma Zip de 2200 3S. Tá? Isso daqui serve para... não é nada demais. Quando eu estou na pista e eu carreguei todas as minhas baterias, eu deixo assim, ó. À medida que eu estou voando, tá apitando, o bip está avisando que a bateria está baixa, o que eu faço? Eu desço meu aero, eu coloco aqui no vermelho, ou seja, já foi usado e que precisa carregar. Então, essa bateria aqui eu já não utilizo mais. Tá? Aí eu deixo o outro para não correr o risco de montar o aero, colocar para voar e depois, na hora que ele estiver voando, na hora que eu der motor nele, começar a apitar. Então, evita perder tempo e ajuda também na hora de carregar as minhas baterias. Eu sei quais que foram usadas e quais precisam ser carregadas. Tá? É para isso que serve isso aqui. Então, eu vou montar minha eletrônica. Isso aqui é o ESC com problema, porém o problema dele dá só no motor. Para os servos, o back dele tá bom. Então, meu receptor e o meu servo. Tá? Como é que a gente vai fazer? Eu vou ligar o meu ESC, vou ligar no canal 3, que é o canal do motor. Tá? Para que isso daqui? Para alimentar o meu receptor, para poder funcionar. Vou ligar no canal 3, como eu havia dito nos outros vídeos, negativo, positivo e o sinal. Então, o preto é o negativo, bate com o negativo aqui, que é o último pino, positivo e o sinal. Aqui, esse servo aqui, eu vou colocar ele no aileron. Tá bom? A parte da asa. Quando você está voando, né? Quando você está com o seu aero, eu quero virar para a direita, ele vai descer esse e vai subir esse. Quando eu quero virar para a esquerda, ele vai subir um e baixar o outro. Eles trabalham assim. Voando normal, reto, assim, os dois aileron reto. Quando eu quero virar para a direita, ele faz assim. Quando eu quero virar para a esquerda, ele faz assim. Trabalham sempre os dois. Trabalham mixados. Tá, então eu liguei aqui. Liguei aqui no aileron no canal 1. No canal 1, canal de baixo. E o motor, o ESC, no canal 3. Tá? Vou pegar meu rádio. A gente procura ligar o rádio primeiro porque quando se você liga primeiro a sua eletrônica, o seu aero e depois liga o rádio, pode ser que aconteça que você pode pegar uma outra frequência de alguma outra coisa, de um outro rádio, sei lá, e seu aero pode se perder. Então primeiro você liga o rádio e depois você liga a eletrônica. Da mesma forma que você terminar de voar, você primeiro desliga a eletrônica do seu aero, ou seja, você desliga a bateria e depois você desliga o rádio. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Liguei aqui, tá o ESC, tá certo? Tá faltando só eu alimentar isso daqui para poder funcionar o servo. Então, eu vou ligar. Aqui, ó. Ligou. Tá bem? Então, ele tá aqui, ó. No aileron, aqui. Como se ele estivesse mexendo
no aileron da asa. Tá certo? Ele não tá com o comando full, ou tá? Deixa eu ver. E nem aqui ele tá full. Ou seja, full é 100%, comando completo, tá? Então é para isso que serve o servo. Na hora que você mexe aqui, ele mexe os comandos da asa. Então, pessoal, o servo, você precisa de 4 servos, tá? A dica que eu dou, deixa eu pegar aqui o meu outro aero, deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. A dica que eu dou, essa aqui é a asa do stick, daquele stick azul. Aileron. Tá certo? Aquilo que eu tava falando. Aqui, ó. Quando essa parte sobe, essa aqui tem que descer. Essa sobe, o outro desce. E ao inverso também. Dependendo do lado que eu quero virar. Esse servo aqui, ó, é o HXT 900. Vou esperar para ver. HXT 900. Esse servo HXT 900, ele é o melhor que esse aqui, ó. Se você entrar no site da Hobby King, a Hobby King é que vende a maioria dos produtos da Turnish. E ela fala que esse servo aqui, ele não é muito resistente à pancada, tá? Eu já peguei esse servo aqui, ele fazendo barulho, trepidando, as engrenagens dele não são todos servos, mas eles roçam. Então, a HXT é melhor que esses aqui, tá bom? Não são em todos os aéreos que deu problema esse tipo de servo, mas é isso aqui. Então, o servo, você vai usar eles 2 para a asa. Tem pessoa que usa na asa, nos aileron, um só. Eu aconselho sempre 2, tá certo? Você usa 2 na asa, você usa um no profundor e um no leme, tá? Os do profundor e leme, deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver se vai dar para mostrar. Isso aqui eu tirei a mesa de servo dele, mas ele tinha uma mesa atravessada aqui, tá? É uma barra de Depron aqui atravessado onde o servo ia, né? O servo ficava aqui assim, ó, e pegava no braço, aqui ó, na extensão, ó, ele pegava no arame aqui para fazer o comando, ó. Então o servo vai fazer esse movimento aqui, ó, direita, esquerda, deixa eu pegar o outro aqui, profundor, cabrar e picar, ó. Cabrar, subir, aqui ele vai, o aero vai subir, picar é descer, o aero vai começar a descer, tá bom? Então fica 2 servos aqui dentro, que é o do leme e o do profundor, tá bom? Tem gente que coloca o servo aqui, ó, coloca o servo aqui em cima, tá vendo? Então o bracinho
esse braço aqui, ó, ele iria aqui no servo e embaixo a mesma coisa. Ele iria aqui, ó, do lado. Para que isso? Quando você coloca ele mais próximo do comando, quando você coloca ele bem mais próximo do comando, nossa, eu estou virando aqui a mão totalmente errado. Aqui, quando você coloca ele mais próximo do comando aqui, o que acontece? Ele fica livre. Porque a linkagem tem todo esse percurso aqui, ó, para correr até lá dentro. Tá certo? Então, às vezes, ela fica dura demais. Então, o fato, ó, aqui tá livre, ó. Aqui tá livre demais, ó. Você não força nada, aqui tá livre, mas eu tive que fazer muita coisa. Aqui tem um remendo, ó. Aqui não sei se dá pra ver. Aqui eu fiz um remendo, porque tava aqui, ficou a linkagem, ficou pesada, ficou muito pesado. Então forçava muito o braço forçava muito o cervo ficava trepidando. Então eu tive que furar de novo, abrir bem o buraco para ele ficar desse jeito aqui, ó, livre. Tá bom? Então, para que o pessoal coloca aqui mais próximo? Eles colocam para não ter esse problema de ter que passar por dentro e ficar pesado. Esteticamente falando, eu acho feio você colocar o servo aqui. Tá? Porém, ele fica mais livre. A questão toda é a seguinte. Eu não tenho aqui no momento, então dentro dos meus aeros já. Mas tem servo na Hobby King e no Mercado Livre deve ter também. O servo, ele vem maior. Esse fio aqui, ó, do servo, ele é maior. Tá? Ele é bem maior. Ele vem aqui assim mais ou menos. Ó. O que acontece? Quando você... Pensa comigo, quando você coloca o seu servo aqui, ele precisa chegar até a eletrônica. Tá? E tudo vai depender de onde você vai colocar isso daqui. E isso daqui depende do ESC. Tá? Então, vamos imaginar uma coisa. O meu ESC... Vou colocar aqui por dentro. O meu ESC ele vai aqui na frente. Porque é na frente que você coloca a bateria, normalmente. Então, aqui ó, tem um velcro ali do lado. Opa. Eu vou colocar ele aqui na frente, ó. Tá? Aí, o meu receptor, ele vai aqui no meio. Tá? Só para vocês verem mais ou menos aonde está. Se eu colocar o meu servo aqui, ele normalmente, na maioria das vezes, não chega ou o cabo fica muito esticado. E é uma coisa que a gente não quer cabo ficar esticado. Porque corre o risco do aeromodelo, com a vibração, com o giro da hélice do motor, soltar. E você perder o comando. Se você perder o comando, aí, meu amigo, se for do leme, porque os dois servos que vão dentro do aeromodelo são do leme e do profundor, se você perdeu o do leme, legal, você tem um aileron para virar e normalmente se usa o aileron. Só que se você perder o profundor, aí não tem jeito de salvar. Que é o profundor que faz subir e descer. Se você perde esse comando, ele fica sem esse comando. Se ele parar travado, reto, aí tranquilo. Né? Tem... Quando você vai fazer a ligação aqui, ó, do comando aqui, ó, aqui, do aileron ou do profundor, tem gente que usa aquelas chapas de raio-x, eles colocam aqui para fixar, para depois enterrar. Aquela chapa, ela deixa o aileron assim, ó, retinho, certo? Então, o movimento zero dela, ela traz aqui, ó, reto. Se parar reto, aí tranquilo, aí dá para você trazer. Agora, se ele parar picado ou cabrado,
Se for picado para baixo, aí, meu amigo, aí danou-se mesmo. Se for cabrado, ainda vai. Você vai tirando o motor e virando com o aileron, você consegue trazer. Agora, caso contrário, não. Tá certo? Então, atente muito. Não seja... não economize muito no servo. Tá? Se você tiver um servo que não está tão legal, e não tem jeito, você tem que usar, você mora num lugar que é difícil arrumar outro servo, eu aconselho o seguinte, coloque o servo no leme. Tá? Agora uma coisa que aconteceu no sábado passado. O servo de um amigo meu, ele estava com servo standard, né, um servo bom. Deixa eu ver se tem algum componente aqui. Ele estava com servo standard e o que aconteceu é que ele estava esquentando um pouco o servo. E entrou em curto o servo parou toda a eletrônica do avião dele, e era um Tucano. O Tucano valia mais de R$2.000. Perdeu o primeiro voo. Então, se o servo tá ruim, é bom não usar. Mas se você for usar, usa ele no leme. O servo ruim, né? O servo ruim que eu uso no leme é quando assim, quando o braço do servo, ele tá chegando no final do curso dele aqui e ele tá fazendo barulho, vai track. Então o que eu faço? Eu uso o dual rate nele. Tá? Eu coloco o dual rate, ou você também pode colocar um no endpoint, que aí ele não vai alcançar esse limite. Tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouco, aproveitar que o equipamento está todo aqui, eu vou falar sobre um pouco sobre endpoint e dual rate. Tá bom, pessoal? Então isso daí é só uma breve explanação sobre dual rate ou sobre o servo. Valeu, pessoal. Não se esquece de se inscrever ali no nosso canal no YouTube, dá um joinha ali que isso ajuda a divulgar os nossos vídeos, tá bom? Entra no nosso site lá e até a próxima.